E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, bom, se você está querendo de paraquedas aqui, esse é o meu canal no YouTube, onde eu ensino espanhol para brasileiros, tá bom? Então, seja bem-vindo, já se inscreva no canal, dá um like. E olha, hoje eu vou ensinar uma coisa bem legal para vocês, que são as contrações que a gente tem em espanhol, tá? Mas ó, fica até o final, porque aqui você vai saber uma coisa muito boa, muito interessante. Se você não sabe usar crase em português, você vai aprender duas coisas. Primeira coisa que você vai aprender é a usar crase. Segunda coisa que você vai aprender são as contrações em espanhol e o que que uma coisa tem a ver com a outra, tá? Então, fica até o final que eu vou te ensinar tudo isso. Então, é, vamos lá. Vamos para a aula. Vou passar aqui, ó. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é começar com os artigos, tá? O que são os artigos? Eu vou colocar aqui, ó. Artigos definidos. Tá, só deixa eu ver aqui que esse negócio está mal configurado. Deixa eu configurar aqui certinho. Tá, agora sim. Artigos definidos. Aí sim, hein? Então, agora tá certinho. O que são artigos definidos, tá? Então, os artigos definidos são os seguintes. É o, a, vou colocar aqui, ó. O, a, os e as, tá? Então, eu vou começar com uma coisa bem básica na língua portuguesa para você entender cada coisa, né? Aí depois a gente vai construindo os conceitos e no final, pá, você vai entender tudo de uma vez só, entendeu? Então, aqui temos como eu falei, os artigos definidos, o, a, os e as, português, tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui. É, deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu falar aqui melhor. Hum, vamos lá. O homem, a mulher, os homens, as mulheres. Tá, então aí temos os artigos. Vou colocar aqui, ó, os artigos, tá? Você está entendendo agora o que são os artigos? Então, esses são os artigos definidos. Os artigos indefinidos são, por exemplo, um homem, uma mulher, uns homens, umas mulheres, tá? Então, os definidos são aqueles que vão me dizer que eu e você conhece, né? O homem que está lá sentado na calçada, né? Ou posso falar, um homem está sentado lá na calçada, mas um homem é qualquer homem. O homem é um específico que a gente está vendo, né? Então, isso aí a gente poderia falar, né? Que é definido, tá? O homem, a mulher, os homens, as mulheres, tá bom? Então, vamos partir daqui, dos artigos definidos, tá? Então, depois temos uma coisa que chama preposição, tá? O que é uma preposição? Olha, a preposição é o seguinte, é uma palavra que vai ajudar a unir uma coisa com a outra, tá? Uma palavra com uma outra palavra. Então, no meio dessas duas palavras está uma preposição que vai dar sentido a essas duas palavras. Por exemplo, se eu falar filho e eu falar vizinho, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, com uma preposição, isso vai nos dizer qual é a relação que tem a palavra filho e a palavra vizinho. Por exemplo, se eu falar, por exemplo, vamos lá. Ele é o filho do vizinho, tá? Então, ele é o filho, vizinho. Então, aqui temos uma preposição e um artigo, tá? Então, a preposição que a gente está vendo aí, ó, é a preposição de, que vai juntar uma palavra
com uma outra palavra, tá? Então, o que que temos aqui com essa preposição de? Temos também o artigo masculino singular, né? Que é vizinho, tá vendo? O homem, o vizinho, né? Masculino singular. Então, o que que temos aqui? Temos uma preposição, tá? E essa preposição é contraída com o artigo. Então, a gente vai colocar aqui o seguinte, ó, contrações em português. Tá? Essas são as contrações em português de preposição mais artigo. Tá? Deixa eu colocar aqui, artigo, beleza? Então vamos lá. Olha, gente, está muito demorado. Pode acelerar ali no YouTube, vai acelerando para assistir um pouco mais rápido, tá? É válido também, tá bom? Então, vamos lá. Contrações em português, preposição e artigo, beleza? Isso aqui é uma preposição, tá? Então, ele é o filho do vizinho. Ó, e se eu falar, por exemplo, ele é o filho de o vizinho, tá errado em português, né? Então, a gente tem que contrair. Isso aqui é uma contração, tá? E o que que eu vou fazer agora? Fazer o seguinte, olha só. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Eu vou pegar aqui todas essas contrações e já vou deixar aqui no documento bem organizadinho. Olha só. Então, todas essas contrações que temos da preposição de com o artigo, né? No caso, a gente está vendo somente o artigo definido. Então, são as seguintes. Tá? Então, de mais o, do, de mais a, da, de mais os, dos e de mais as, das. Beleza? São as contrações em português, com a preposição de e o artigo definido. Mas também temos o seguinte, né? Por exemplo, eu moro no Brasil, eu morei na Venezuela. Então, aqui o que que a gente tem é outra contração. No Brasil, porque Brasil é masculino singular, na Venezuela, porque Venezuela é feminino singular, tá? Então, qual é a preposição que a gente tem ali? Olha, é a preposição em, tá? Em mais o artigo definido. Então, vocês sabem, né, que as contrações ficariam, né, no, na, nos e nas, tá? Vou pegar aqui, ó, pra vocês verem como é que funciona o negócio. Beleza? Então, eu vou colocar aqui. Certinho. Estou dando uma acelerada aqui porque isso é português e vocês já sabem, tá? Só estou dando uma recapitulada aí para vocês entenderem aonde eu quero chegar, tá? Outra contração que temos em português nem vou dar exemplo, vou colocar aqui já para vocês, né? Que seria por mais os artigos definidos, né? Que seria pelo, pela, pelos e pelas. Beleza? Certinho aí? Tá. E aí, chegamos. Como é que a gente usa crase? Então vamos entender o seguinte: crase é uma coisa que todo mundo, né, já pelo menos passou dificuldades alguma vez na sua vida, tá? Ou ainda passa, talvez, né? Então, vamos entender o seguinte: todas essas que a gente vê aqui são preposições mais artigo definido, tá? Preposição de mais o artigo definido artigo definido o, a, os e as, beleza? A preposição em mais os artigos, né? No, na, nos, nas, e a preposição por mais os artigos o, a, os e as, né? Pelo, pelas, pelos e pelas, beleza? Então, a gente tem o seguinte, né?
a preposição a, né? Muitas vezes essa preposição a em português, né, também a gente pode substituir com uma outra preposição que é para, tá? Então, bem mais usado isso daqui, né? No dia a dia, né? Para. Mas, bom, no dia a dia, pelo menos, onde eu moro aqui em São Paulo. Não sei outras regiões do Brasil, tá? Então, não, aqui na minha cidade é usada esse aqui. Beleza, tá? Então, a preposição a e a preposição para, muitas vezes a gente pode trocar e fica igual o mesmo sentido, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Por exemplo, se eu falar, perdão, gente, eu vou ao mercado. Perdão, vamos lá. Eu vou ao mercado, tá? Eu vou ao mercado, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente tem a preposição a mais o artigo masculino, tá? O artigo masculino é singular. Eu vou ao mercado. Beleza? Então, o que mais a gente tem aqui? A gente tem a preposição a mais o artigo feminino singular, que também é a. Então, uma coisa é uma preposição, outra coisa é o artigo. Quando a gente contrai as duas, né, ficaria uma coisa assim, mais ou menos, né? Se a gente mantém igual aqui, então a gente vai colocar, por exemplo, deixa eu copiar aqui. Eu vou a preposição, a artigo, praia. Eu vou à praia, né? Só que a gente sabe que não é a praia e é aí onde vem crase. Crase vai dizer o quê? Olha, nesse a que está aqui embaixo tem dois as, tá? Tá vendo? Ó, aqui tem dois. Tem uma que é preposição e tem outra que é artigo. Taran! É isso. Isso é a crase. Beleza? Rafael, por que você está explicando isso? Você não ia falar que ia explicar uma coisa em espanhol? Tá, já já vou chegar ali, tá? As contrações em espanhol. Preciso que você entenda isso aqui e aí depois em espanhol vai ficar bem mais claro. Beleza? Então, olha só. Por que que crase é usada só é, com substantivo feminino, né? Com palavra feminina? Porque com masculino a gente tem um artigo o aqui, né? Então não dá para falar eu vou a mercado, né? Porque há o mercado, entendeu? Aqui tá a preposição a e depois temos o artigo. Nessas duas aqui tem uma contração da preposição e do artigo feminino singular, tá bom? Então é por isso que a gente usa crase aqui nesse caso, tá bom? Então eu vou colocar aqui todas as contrações que a gente tem com a preposição a, tá? E aí você vai ver. Eu falei, nossa, faz sentido agora, né? Preposição primeira e a segunda que está aqui é, é o artigo, tá? Então, a, u fica ao. A, os, aos, a, as. Beleza? Então, é isso daí. Crase é isso daí, minha gente. Tá bom? Se você não aprendeu isso na escola, olha, se você não aprendeu agora, tá difícil, hein? Tá difícil. Então, vamos lá, gente. Para aprender também espanhol, o que que a gente tem? Olha só, em português temos um monte de coisas, um monte de preposições, e um monte de contrações também. Em espanhol, a gente só tem duas contrações. Só duas. Só. Não tem mais. Quais são essas duas contrações? São essa contração del e essa contração al, tá? E o que que a gente tem que entender é o seguinte, né? Quais são os artigos em espanhol? Deixa eu mudar aqui a língua para eu poder falar aqui para vocês. Agora em espanhol. Tá. Quais são os artigos? Olha, os artigos são os seguintes. Vamos lá. El, la,
los e las. Tá? Então, só deixa eu mudar aqui a ordem melhor, né? Para colocar os masculinos na frente e depois femininos, né? Para deixar singular, plural, né? E aí depois vem o singular e o plural feminino, tá? Gente, eu vou deixar aqui na descrição isso bem explicadinho, tá? O uso dos artigos em espanhol, tá? Porque olha só, ele não é lo. Lo é outra coisa, tá? É outra coisa. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que aí tem outro vídeo explicando direitinho os artigos, tá? Como a gente usa os artigos em espanhol, esses definidos, beleza? Então, esses são os artigos, tá? E aí, a gente tem a preposição de, né, mais ele, que vai ficar como? Vai ficar dele, tá? E a preposição a mais ele, que vai ficar al, tá? São as únicas contrações que temos em espanhol. O resto não contrai, tá? Fica separado. Então, como é que vai ficar? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Eu vou colocar aí para vocês, tá? E eu já vou dar alguns exemplos aí também. Tá bom? Olha só, bem bonitinho. Ó, tá com exemplo e tudo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Que eu tinha separado aqui antes para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a letra. Que eu já tinha separado para vocês aqui. Tá? A minha colinha. Deixa eu organizar aqui um pouco melhor. E aí vai ficar um pouco melhor aqui, ó. Deixa eu explicar cada. Tá? Então, de mais ou de mais ele vai ficar del. Por exemplo, el baño está al lado del dormitório. Então, juntou aqui, né? Gente, não pode falar nem escrever de ele, tá? Tem que ser junto, contrai. Beleza? A outra aqui, ó. De lá vai ficar de lá. El baño está al lado de la cocina. Separado, tá? Separado. Esse aqui também é separado. De los. Essa tienda está al lado de los baños. De los também separado, tá? E esse aqui de las também separado, né? Por exemplo, colocar aqui, deixa eu ver. El baño está al lado de las tiendas, tá? Então, ó, de las tá aqui. Beleza? Então, também tá separado. E a outra que temos aí é com a preposição a. Eu já vou colocar aqui. Eu já vou colocar aqui também no documento. Certinho. Então vamos ver aqui, gente. Vamos deixar aqui um pouco mais separado para a gente conseguir enxergar melhor, ler melhor. A gente já vai ver aqui, ó. Então vamos lá. Com a preposição a mais o artigo ele vai juntar al, tá? Então, vou ao mercado, né? Eu vou ao mercado, junta al,
tá? Numa palavra só. O resto não contrai, deixa separado, tá? Olha que em português tudo contrai. E por isso, gente, é que aqui eu sou uma pessoa que a minha língua materna é o espanhol. Por que você usa a crase? É porque eu sou professor? Olha, talvez sim, mas antes de eu ser professor, eu sou nativo da língua espanhola. E na língua espanhola, a preposição a é diferente do artigo lá. Em português, como eu mostrei lá no início, é a mesma coisa, né? Tá vendo? A. Então, para vocês ouvir a, somente ouvir, vocês estão ouvindo uma única palavra. Então, vocês não sabem se tem crase ou não tem crase, porque vocês estão ouvindo uma única palavra. Tá? Em espanhol, já eu tenho na minha cabeça que são duas palavras totalmente diferentes. Então, por isso, a, lá, eu sinto falta eu sinto a necessidade de ter as duas palavras na minha cabeça, mesmo sem saber se é preposição, se é artigo, né? Isso eu sei agora que eu sou professor, mas antes de eu ser professor, eu não sabia o que era cada coisa. Quando eu era criança, eu não sabia. Aí, quando eu aprendi português, eu falei assim, olha, tem duas palavras, então ó, aqui com essa crase aqui tem duas a. Então, uma é preposição e outra é artigo. É por causa disso, né, que você usa a crase direitinho, porque em espanhol são duas palavras. Só isso, tá? Então, é por isso que eu falei lá no início, se você aprende, se você melhora seu português, nem lembro o que fala direito, se você melhora seu português, se você aprende a usar crase, você vai aprender espanhol, ou se você aprende isso em espanhol, você vai saber usar crase. Por quê? Porque são duas palavras diferentes, tá? Então, o exemplo seria voy a la playa. Voy a la playa. Separado, não contrai, tá? Rafa, eu posso falar voy a playa? Voy a playa? Se você vai falar igual Tarzan, sim. Então, não, gente, não dá para falar, tá? Então, voy a la playa. Beleza? E outra que não contrai, voy a los centros comerciales. A los, tá? Não contrai. Mesma coisa aqui, ó. Voy a las tiendas de ropa. A las. Também não contrai. Beleza? Então, olha, se você gostou do vídeo, se você achou legal, né? Curte, compartilha, se inscreve aí no canal, dá uma força aí pra gente, compartilha, comenta, olha, Rafa, eu gostaria de saber mais sobre isto, isso, aquilo, sei lá. Comenta aí, que aí eu vou explicando para vocês, né? Trazendo coisas que vocês sabem ou que vocês têm uma noção para você melhorar o seu aprendizado em espanhol, tá bom? Se você quer ouvir eu falando tudo em espanhol, tem outro canal no YouTube onde eu falo tudo em espanhol e falo sobre aprendizado de línguas de maneira geral. Falo de outras línguas também. Esse canal aqui é focado para brasileiros que querem aprender espanhol, tá? Eu não falo muito em espanhol aqui, mas se você quer me ouvir falando espanhol sobre alguns temas relacionados à língua, aprendizado e tudo mais, vai lá na descrição do vídeo, dá o link, me segue lá também e dá uma força aí pra gente, tá bom? Então, é isso aí, galera. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.